O meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinas e toda quinta-feira, às 19h30, a gente tem aqui um vídeo novo sobre esse mundo da cortinaria. Vamos cortinar? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre cortinaria e hoje eu vou mostrar para vocês muitas informações sobre bainha e barra de cortina. Não, bainha ou barra de cortina, será que é a mesma coisa? Gente, é a mesma coisa e são duas linguagens corretas. Mas bainha não é a bainha lateral? A gente fala como? Então pode usar as duas palavras que elas estão super corretas, que referencia aquela parte do tecido que a gente corta e faz o arremate. É muito comum a gente receber um monte de dúvidas e perceber os clientes também inseguros quando a gente faz o envio de uma proposta de valor, quando a gente fala assim, barra ou bainha de 20 centímetros. Aqui a gente usa o termo bainha. Então, quando a gente fala assim, bainha de 20 centímetros, o cliente pergunta às vezes, mas aí significa que a minha bainha vai ficar a 20 centímetros do piso? Então, minha cortina vai ficar curta? Gente, não é nada disso. É onde faz a costura. E só para a gente voltar um pouquinho, todo o arremate da cortina, tanto a barra superior, que aqui a gente chama de cabeça da cortina, mas a nomenclatura certa é barra superior, barra inferior e as barras laterais, ou bainhas. Mas a gente faz toda a parte de envelopamento da parte lateral da cortina, quando ela tem um forro costurado junto. Então a cortina ela não tem aquele acabamento da bainha na lateral, aqui na nossa produção. Então a gente fica com a barra da parte de baixo, né? E a cabeça da cortina. E o que você precisa saber para ter aí uma cortina perfeita, de repente sem apoiar no piso, também que não existe aí o que é certo ou errado sobre esse assunto. A cortina ela pode apoiar sem problema nenhum, vai depender muito do tecido, porque tem alguns tecidos que quando eles apoiam não fica legal a parte do acabamento, desse caimento da cortina, de todo o corpo da cortina, então é bom se atentar a isso. Particularmente eu gosto da cortina bem rente ao piso, mas sem encostar, até por questões de praticidade, de usabilidade da cortina e também na hora de lavar, não fica tão difícil, não suja, não empoeira demais e você também não tem ali uma perda no tecido de tanto esfregar. A cortina ela fica muito mais longínqua quando a barra ela é bem rentinha. Aquela barra curta, gente, não existe, né? Então você fazer, por exemplo, a altura da cortina acima do rodapé, não fica nada legal e nada justifica também fazer isso. Mas quando a gente vai fazer a bainha, o que nós precisamos considerar? Primeiro, proporção. Tem que existir uma harmonia, não tem uma regra sobre esse tamanho da costura. Hoje eu vou até usar aqui, lembrar do meu curso, né, de tantas aulas aí com os alunos de cortinaria, onde a gente usa muito o desenho. Hoje eu vou fazer aqui para vocês algumas explicações através do desenho. Gente, então vamos considerar aqui, ó, que a gente tem um ambiente e esse pé direito aqui, ele vai ter mais ou menos entre 2,75 até 3 metros. Então não tem um pé direito muito alto. E essa bainha da cortina, eu preciso ter uma proporção, eu preciso considerar uma proporção, porque, por exemplo, um pé direito de 6 metros com uma bainha de 15 centímetros fica muito desproporcional, principalmente se for vão de porta, onde vai ter a sombra ali, a gente vai conseguir perceber muito mais o detalhe da costura e esse volume, que é muito importante também, gente, o tecido ser duplo. O que significa o tecido duplo? O tecido duplo é quando, aí aqui eu vou colocar meu trilho, né, que ele vai ser instalado aqui direto nessa laje meio torta aqui, né. Vamos considerar um forro de gesso bem tortinho, que eu vou até aproveitar esse desenho para dar uma dica para vocês quando tem desnível no pé direito. E aqui, ó, eu vou colocar minha cortina. Então, o tecido, ele precisa descer. Aqui eu deixo ele muito rente, mas sem encostar. Então, ele não toca no piso.
esse tecido, ele vai subir e descer de novo. Então, isso que é o envelopamento. Vou pôr maior a parte do envelopamento aqui para vocês entenderem. O envelopamento é isso, ó. Esse tecido, ele precisa descer até a extremidade aqui de baixo, para poder dar um arremate, um acabamento perfeito. Quando a sua cortina, você vê a sua cortina, principalmente onde vai ter entrada de luz e não ter aquela sombra. Por exemplo, se você parar o tecido aqui, ó, e vir fazer a costura, porque isso daqui a gente tem que passar, né? Então, na produção, na hora da confecção, o tecido ele tem que fazer toda essa dobra, depois vem com ferro, passa para vincar, para poder ficar tudo bem certinho. E se você deixar o tecido aqui curto, gente, vai dar muita sombra, não fica legal. Então, visualmente, esteticamente, você olha para sua cortina e você percebe esse degrau ali de sombra. Então, isso não é bom. Agora, se você tem aqui esse pé direito, igual eu falei com vocês, de mais ou menos 2,75, 3 metros, você pode considerar uma barra de 20 centímetros, que está super adequada, que inclusive é essa barra que eu tenho aqui na minha cortina, ó. Então aqui, vou até pegar o escalímetro para poder mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho uma barra que ela está com 19 centímetros. Gente, lembrando que cortina é um produto totalmente artesanal. Então, a parte de produção, ela é toda artesanal. A gente tem a parte de medidas, né, de altura da cortina, 100% certinha, porque a cortina tem que ficar muito certa, ela tem que ter, por exemplo, essa cortina que ela é um efeito ilhós, ela tem que ter a simetria nos gomos, os gomos super simétricos, para a cortina ficar bonita, para ela poder ficar elegante. Agora, essa diferença aqui na hora da costura, às vezes acontece. Então, aqui ela ficou com 19 centímetros, vocês percebem que é uma barra suntuosa. A barra do forro, olha só, ela é um pouquinho menor, por causa de sombra, para o forro realmente ficar completamente escondido, não correr o risco de você ver o detalhe da cortina e a partezinha ali do forro que a gente trabalha com o Oxford aparecendo os detalhes. Então, para isso não acontecer, o forro ele é um pouquinho menor que a cortina e o envelopamento que eu falei com vocês aqui da lateral. Então, a gente faz todo esse envelopamento para evitar costura. Inclusive, a gente fala que a nossa produção ela é muito semelhante à alfaiataria, porque tudo que a gente pode esconder de arremate, esconder de costura, deixar o tecido mais fluido, mais liso, mais bonito, elegante, aquela cortina bem clássica. Então, esse é o objetivo, esse é a nossa forma de produção de cortinas, com tudo muito escondido, onde não dá, não tem como, né? E quando a gente fala da barra de 20 centímetros, é isso daqui, ó. Significa que essa altura aqui do acabamento da costura vai ter 20 centímetros. Então, ali entre 18 e 20 centímetros, depende do pé direito. Então, nesse caso, eu utilizei o comprimento do tecido para eu poder fazer a produção da cortina. Então, eu peguei o comprimento da cortina e coloquei ele aqui, ó, da peça. O comprimento da peça de tecido, eu utilizei ele aqui na altura. Então, eu vou fazer a cortina toda pelo comprimento, sem emendas, vai ser uma cortina toda contínua. Como que eu vou ter aqui a questão da barra, dessa bainha? Por exemplo, se eu tenho um pé direito aqui de 2,70 m, se eu tenho 2,70 m para 3 metros, vão sobrar 30 centímetros. Esses 30 centímetros, eu tenho que tirar aqui a parte da barra e também os acabamentos da cabeça. Então, a minha bainha, ela vai ficar um pouquinho menor. Se eu quiser uma bainha maior, eu preciso inverter o tecido. E tem também aqueles acabamentos tipo ponto palito, entremeio, que também são muito utilizados, mas nesse caso, o ideal é fazer o acabamento um pouco mais alto, não alto demais para não achatar o pé direito, mas fazer uma proporção ali, por exemplo, 40 a 60 centímetros para um pé direito normal, para a cortina poder ficar elegante e dar esse acabamento bonito que o entremeio oferece.
E se você está gostando desse vídeo, eu te peço para colaborar com o nosso canal, dar o seu joinha, também se inscrever, ativar as notificações. Isso é muito importante para o nosso trabalho, para a gente poder chegar a mais pessoas com esse conteúdo sobre cortinaria. Gente, na prática, peguei aqui uma bandeira de tecido e vamos imaginar que a parte dos 3 metros do tecido está aqui, ó, que no caso seria orelha a orelha, aqui a largura do tecido. Se eu vou usar a confecção da cortina pelo comprimento, se eu tenho um pé direito mais baixo, eu gosto sempre de frisar isso e separar as possibilidades, porque a confecção da cortina, a parte de cálculo de tecido, é completamente diferente quando eu tenho um pé direito mais alto, um pé direito acima de 2,85 m. Então eu mudo todo esse pensamento. Mas aqui, ó, para um pé direito mais baixo, como que eu vou considerar essa barra? Eu preciso aqui, só para vocês entenderem a parte da dobra, é isso, ó. Então, o arremate do tecido, ele fica por dentro aqui na parte que vai ficar próxima ao piso. Dessa forma, eu não tenho aquela sombra. Olha para vocês verem se eu fizesse diferente aqui, ó. E colocasse o tecido no meio dessa bainha. Tá vendo que a gente consegue perceber aqui uma sombra de texturas? Porque o tecido de cortina, ele não é um tecido totalmente bloqueado. Você consegue ver através da trama desses tecidos, normalmente é uma trama mais aberta, igual a trama do linho. Então a gente consegue perceber além, a gente tem uma visão além do produto e por isso a gente precisa ter todo esse cuidado para poder fazer a barra certinha. Se eu tiver um pé direito desnivelado, porque toda essa barra, quando o pé direito ele é todo certinho, na hora da produção a gente pendura a cortina, faz toda a marcação do pé direito, depois ela vai para a mesa, onde vai ser tudo passado para vincar, igual eu falei com vocês. O que é vinco? Vinco é essa finalização aqui, ó, que o ferro dá. Então, com isso, eu consigo ter um acabamento mais bonito da cortina, um visual mais bonito da cortina. Mas se por um acaso você tem uma laje meio tortinha igual essa que eu fiz aqui, como que você pode fazer a marcação da sua cortina? Então você pode pendurar a cortina no trilho e aí com a cortina toda pendurada aqui, ó, você vai marcar os lados, né? Então, por exemplo, você tem uma cortina com abertura central. Então essa parte ela abre para lá e essa parte vem para o lado de cá. Com a cortina toda pendurada, você vai pegar ou aquela caneta específica para tecido, que com o calor do ferro ela some, que é a caneta mágica, ou com um lápis mesmo, um lápis de escrever. Você vai marcar aqui, ó, bem próximo ao rodapé. Então, vou só fazer um corte aqui para vocês entenderem direitinho. Aqui eu tenho a parede, aqui eu tenho o piso e vamos considerar que esse daqui é o rodapé. Como que vai ser as marcações que eu vou fazer? Eu venho com um lápis aqui assim no tecido, ó, e encosto ele bem nessa quina, bem nessa junção aqui, no L do rodapé. Dessa forma, a cortina vai ficar certinha e vai acompanhar toda a parte do desnível. Só que você tem que ter atenção para qual lado você marcou. Então, o ideal é você anotar na cabeça da cortina o lado direito, o lado esquerdo, para você não ter problemas na hora de recolocar essa cortina, quando você retirar para poder dar manutenção. Então, você sempre tem que voltar a cortina para o lado certo. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficaram com alguma dúvida, pode colocar para mim aqui nos comentários e até quinta-feira que vem.